pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Maurício e essa é a 8ª aula do Microsoft Word. Essa aula é uma continuação da aula 7. O assunto é tabelas. Vocês estão prontos? Então vamos lá. Então agora nós vamos ver como desenhar tabelas. Vamos na guia Inserir, Tabela. Agora nós vamos escolher aqui Desenhar Tabela. Quando a gente escolhe Desenhar Tabela, o cursor da gente vira aqui um lápis. E aí, então, a gente vai fazer primeiramente a borda externa da tabela, que eu vou abrir uma borda externa para ela. E em seguida, eu vou criar aqui as células da tabela. Então, aqui eu posso desenhar à vontade, tamanho da linha que eu quiser, né? Inclusive diferentes uma linha da outra, em relação a tamanhos. As divisões das células também. Tá? Caso eu erre, por exemplo aqui, olha, eu fiz ela ultrapassar a linha de baixo, eu posso vir aqui em desenhar, na guia layout, e ele vai abrir para mim borracha. Aí eu clico em borracha, clico no local onde eu errei, e ele apaga para mim as linhas. Então eu posso criar linhas e apagar linhas, eu posso desenhar ela livremente, a minha tabelinha aqui livremente. O comportamento dessa tabela é o mesmo da tabela inserida. Se eu apertar a tecla Tab, ela vai pular de célula em célula até chegar na última célula. E se eu apertar o Tab, ele vai colocar mais uma linha para mim com mais células. Só que aí, né, obviamente, aqui, como eu fiz uma célula irregular, ela vai colocar uma linha aqui, uma divisória. Então eu teria que ir lá, borracha, clicar aqui, apagar, para que essa tabela estivesse certa. Também posso aplicar todos os demais recursos do inserir tabela. Eu posso excluir, eu posso incluir linhas, colunas, posso excluir célula, excluir coluna, excluir linha e excluir a própria tabela. Então, todos esses recursos que a gente tem no inserir tabela, a gente também tem aqui no desenhar tabela, aqui no grupo linhas e colunas. Lembrando a aula passada, a gente viu aqui a parte de alinhamento, né, da célula. Vamos ver como é que ela se comporta quando a gente desenha uma tabela com uma célula irregular como essa. Então, eu vou clicar aqui, eu vou digitar primeiramente o texto, depois eu vou clicar ali na direção do texto para a gente ver como isso fica. Então, digitei aqui a palavra cadastro. Agora, eu vou deixar meu cursor dentro da célula. E aí eu vou clicando para que ele vá mudando aqui a posição de onde está o texto escrito. Então, ele pode escrever de baixo para cima, na horizontal e de cima para baixo. E aí eu posso mexer com os alinhamentos também, com os 9 alinhamentos aqui. Então, a gente pode deixar tudo alinhadinho o texto, né, dentro da célula, mesmo que essa célula não esteja na horizontal, que ela esteja na vertical. Vamos agora trabalhar com a guia Design. Então a gente clica aqui na tabela, vamos para a guia, vamos clicar aqui em cima em Design. E agora em Design, nós temos aqui 3 grupos. Eu tenho o grupo Opções de Estilo de Tabela, Estilo da Tabela e Bordas. Tá? A minha planilha nesse momento está sem bordas. Então vamos clicar fora aqui um pouquinho para rever. Olha lá, ela está sem bordas, sem nada, só tenho aqui os dados. Então seleciono a tabela. Vamos começar trabalhando com as bordas. Com o grupo bordas aqui. Então, o que eu tenho aqui em bordas? Eu tenho primeiramente aqui o estilo da borda. Então, eu tenho diversos estilos. Eu vou escolher aqui um estilo verde. Vou escolher aqui um tipo de borda. Aí eu tenho vários tipos de borda aqui. A espessura da borda. Também temos várias espessuras. E por final, aí, onde eu quero colocar essa borda, né? Inferior, superior, esquerda, direita, sem borda como está agora, todas as bordas, né? Bordas externas apenas, bordas internas, tá? E assim por diante. Então aqui eu vou escolher a borda externa. Continuando selecionado, eu vou mudar aqui meu estilo de borda. Vou colocar agora aqui preto e vou colocar ele pontilhado e uma espessura um pouquinho maior aqui.
Muito bem. Agora, nas bordas, eu vou escolher as bordas internas. Veja, conforme eu vou passando aqui, né? Ele vai modificando para mim. Então, eu quero as internas. Então, veja que eu deixei as bordas externas, né, no verde, e as bordas internas no pontilhado, no preto pontilhado. Então, eu posso selecionar bordas, né, independentes uma das outras. Muito bem. Vamos dar aqui um Ctrl Z para desfazer o que a gente fez. Vamos colocar aqui uma borda um pouquinho mais sóbria nele todo. Então, vou pegar aqui todas as bordas, né? Deixar a borda padrão, né? Aquela borda sóbria. Muito bem. E agora vamos ver os estilos. Então aqui eu tenho alguns estilos de tabela. Conforme a minha tabela está selecionada aqui, eu vou passando, ó, ele vai me mostrando os estilos de tabela. Eu ainda posso pegar uma listagem aqui com mais estilos. Tá? Então esses estilos, eles formatam a tabela de uma vez só. Então escolhi um estilo aqui, cliquei em cima, olha lá, foi feita a formatação da tabela com a borda e o sombreamento também, que é essa pintura no fundo aqui da célula. Se eu quiser, eu posso fazer cada uma dessas células com uma cor diferente. Então, eu poderia fazer cada célula com uma cor diferente. Basta eu clicar na célula, aí eu venho aqui em sombreamento, e aí eu escolho, né, o sombreamento que eu quero aqui. Ele vai mudar a cor para mim. Então, eu vou colocar, por exemplo, a verde. Olha lá, essa célula ficou em verde. Então, eu posso fazer célula por célula essa formatação dentro da minha planilha. Então, isso aqui já dá uma aparência diferente para a tua planilha. Lembrando que se você for usar uma impressora jato de tinta, né, temos que tomar cuidado, porque ela, por impressão colorida, né, ela gasta bastante tinta. Então, você pode deixar ela mesmo colorida e na hora de imprimir você pode selecionar para que ela imprima em preto e branco. É possível fazer isso, né? Se eu for lá na impressão, fizer isso, ele vai deixar com que eu imprima só no preto e branco, e aí eu não vou gastar a tinta da minha impressora, que também é bem carinha, né? Se a gente levar em consideração aí o preço do jato de tinta para o preço do toner, por exemplo, ou da própria impressora matricial, ok? Bom, agora para a gente finalizar o assunto de tabela, nós vamos retirar um exercício da apostila, que é o exercício número 9. Assim vocês também têm aí a possibilidade de ver um pouquinho de como funciona a apostila, os exercícios da apostila, né? Nós vamos retirar esse exercício, que eu acho um exercício bastante interessante, pois através deles a gente utiliza alguns dos recursos, ou praticamente quase todos os recursos que a gente viu durante as duas aulas. Então esse exercício aqui é para que a gente crie um cupom. Então aqui é um cupom, no caso aí AACD, a gente vai colocar 4 cupons em uma página no tamanho A4, né, conforme esse exemplo que está aqui abaixo. Então, isso é o que eu vou ter que fazer, esse cupom, e ele vai ser replicado aqui, né, 4 vezes dentro de uma página. Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá, primeiro passo, a gente vai abrir um documento novo. Então, vamos aqui em Arquivo, vamos em Novo, e aí documento em branco. Segundo passo, nós temos que mexer com as margens da página. Vejam aqui que a gente tem bastante margem à esquerda, à direita, em cima e embaixo. Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos, aqui no layout da página, na guia layout da página, em margens, nós vamos escolher estreita. Assim a gente ganha bastante área para fazer o exercício da gente. Utilizando agora o recurso de tabelas, nós vamos aqui na guia inserir, tabela, e vamos escolher 4 células na tabela. Essas 4 células da tabela, elas vão ajudar a gente a dividir a página em 4 partes, que é o que interessa para a gente. Eu vou voltar o zoom aqui da página, para que eu consiga ver a página inteira. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui na metade aqui dessa tabela, quer dizer, na linha que divide ela, a célula, eu vou levar até a metade da página, mais ou menos. Muito bem, então aqui eu dividi, eu levei até a metade e a outra célula eu levei até o final da página. Só tome cuidado, tá, para não ultrapassar para a próxima página. Olha aqui, ó, se eu descer um pouquinho mais aqui, ela vai parar na outra página. Então, antes de ultrapassar a outra página, você para, tá? Agora, não ficou dividido perfeitamente, então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no controle da tabela, tá? Na guia Layout,
nós vamos até aqui a parte de tamanho da célula e vamos usar aqueles botões que nós aprendemos. Distribuir linhas uniformemente, distribuir colunas uniformemente. Pronto, agora a minha tabela ela está dividindo a página em 4 partes. Aqui eu não preciso das bordas, né? Ele fez a tabela aqui com bordas, mas eu não preciso das bordas. Isso vai servir apenas para ancorar os modelinhos, né? Um em cada ponto da página aqui. Então eu vou clicar aqui no controle da célula, né? da tabela, e aí em seguida eu vou fazer o quê? Vou tirar as bordas, né? Então, aqui onde está as bordas, onde estão todas as bordas, aqui na guia bordas, né? Eu venho em bordas, e aí eu tiro aqui sem bordas. Tá? Para orientar, eu posso colocar aquelas linhas, né? Posso colocar as linhas na minha tabela, né? Então, eu posso pedir para ele exibir aquelas linhas na tabela. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui na guia Layout, e aí eu clico aqui em Tabela, Exibir linhas de grade. Aí ele vai colocar essas linhazinhas de grade que vão delimitar a tabela para mim. Bom, próximo passo agora é desenhar tabela. Então, nós vamos clicar aqui em Inserir, Tabela e Desenhar tabela. Então, agora eu vou desenhar a tabela, né, que vai ficar aqui numa das células dessa grade que eu acabei de criar. Para isso, eu vou aproximar o zoom mais uma vez. A gente vai trabalhar num dos quadradinhos, né, numa das células. Então, eu vou deixar o zoom de tal forma que eu consiga enxergar, né, a parte de cima e a parte de baixo. Eu vou trabalhar aqui nessa área. Então, vamos fazer primeiro a borda externa dessa tabela. Vou puxando até o final, tomando cuidado para não acontecer isso que está acontecendo agora aqui, ó, passando uma linha diagonal em vermelho. Isso vai fazer com que junte a célula a essa tabela que eu tinha criado anteriormente. Eu não quero, eu quero uma tabela dentro da outra. Então eu vou, um pouquinho antes de aparecer isso, soltar. Soltei, beleza. Agora aqui eu posso ajustar manualmente as bordas aqui da esquerda e a borda de baixo. Então como é que eu faço isso? Novamente lá em desenhar, eu clico em cima de tabela para tirar, né, o cursor do desenho de tabela e agora o cursor de duas setas aqui, né, eu vou levar para cima e para baixo. Beleza? Então são os cursores direcionais, para lá e para cá, né, aumento os dois cantos dela. Muito bem, então a borda externa está pronta. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer as células que eu tenho aqui na parte de baixo. Tá? Então, novamente vou lá, desenhar tabela, aí eu vou usar agora a quantidade de células que eu vou precisar para fazer o meu modelinho aqui. Tá? Veja que quando eu estou fazendo as células, ele está abaixando a minha tabela aqui. Ó. Perceba aqui o que está acontecendo. Por que ele faz isso? Porque, veja aqui, o meu cursor está aqui e ainda existe um espaço embaixo dele. Esse daí é aquele espaço que nós temos após o parágrafo. Lembra lá dos ajustes de parágrafo que a gente aprendeu nas aulas anteriores? Então, esse ajuste aqui eu preciso zerar ele, tá? Eu não posso ter distância após o parágrafo. Como é que eu faço isso? Tá? Eu vou ter que vir aqui, selecionar minha tabelinha, página inicial, aí eu venho em parágrafo, no grupo parágrafo, e aqui no grupo parágrafo, vamos em opções de espaçamento de linha. Olha lá, depois do parágrafo eu tenho 8 pontos. O que eu vou ter que fazer aqui? Zerar isso daqui, colocar 0. Tá? 0. E aí eu dou OK. Olha lá, veja que ele puxou todas as linhas novamente para a gente aqui. A tabela voltou ao tamanho que a gente queria. Muito bem? Então, agora eu vou desenhando minha tabela. Vou desenhando minha tabela. Clico aqui novamente em desenhar a tabela. Vou fazendo aqui as grades, né, da tabela e tal. Aqui eu vou pular esse passo, vou já mostrar ela pronta, né, para a gente não perder tempo. Aí está ela pronta, então, digitado todo o texto, ajustado todas as células. Lembrando que para a gente ajustar essas células aqui, a gente vai distribuir linhas uniformemente. Não dá para distribuir colunas, porque as colunas são irregulares, tá? Aqui também trabalhei com as fontes, né? Eu diminuí aqui o tamanho da fonte para colocar essa observação aqui. E o resto é só digitação. Aí o que eu faço? Eu copio então ela e aí eu vou colar ela nas 4 próximas células dessa tabela. Então vamos puxar o zoom aqui novamente e afastar ele.
para que a gente possa ver de longe. E aí então eu vou agora colar uma vez, 2 vezes e 3 vezes. Perceba que eu dei um espaço antes de colar para não dar problema na hora de alinhamento. Se eu não der esse espaço, o que vai acontecer? Ele vai colar muito em cima, vai colar bem aqui em cima das linhas e ela vai ficar desalinhada. Então aí está o exercício, né? Então veja, esse exercício pode ser utilizado para uma série de coisas, né? Onde você precisa fazer um modelinho e colocar ele 4 vezes na página. Isso aqui no caso eu fiz 4 vezes, mas poderiam ser 6, poderiam ser 8, como por exemplo um cartão de visita ou alguma outra coisa parecida, né? Os cartões de visita a gente já tem modelos dele pronto dentro do Word, porém esses modelos não batem com esses que a gente tem na gráfica para comprar, né? Nas lojas aí de gráficas, nas papelarias, né? Essas lojas não vendem modelos compatíveis com o Word, né? A gente normalmente tem que comprar um modelo e ajustar na mão isso dentro do Word. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, aí a gente vai falar sobre esse assunto. Então eu posso criar, através da tabela, esses modelinhos aí. Bom, assim a gente encerra mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram dessa aula, curtam a aula, né? Se gostaram da aula, entrem no site da Micracom, comprem esse material didático. Esse exercício que eu mostrei, que está dentro da apostila, quando você compra o material didático, você recebe um DVD. Esse DVD tem cada um dos exercícios explicado passo a passo, com muito mais detalhes do que eu expliquei aqui, né? Aqui na aula o nosso tempo é um pouquinho limitado, então a gente tem que fazer isso um pouco mais correndo, mas você vai ter vários outros exercícios, várias outras dicas aí. Chegamos assim à metade do nosso curso do Word. Espero vocês na próxima aula. Até lá!